Reconciliação Universal. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Pré-existência. Introdução. De onde viemos e para onde vamos? Podemos saber as respostas. Uma pessoa certamente sabia. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai, disse ele, João 4:28 da tarde. O homem do mundo acredita que esta vida é a única que tem, e vive e age de acordo com essa crença. Se existe vida após a morte, pensa ele, não sabemos muito sobre ela, se é que sabemos alguma coisa, e a melhor coisa a fazer é aproveitar a vida que temos nesta terra e aproveitá-la ao máximo. A maioria das religiões, por outro lado, dá grande ênfase à vida após a morte. A maioria dos religiosos acredita que a próxima vida será maravilhosamente feliz no céu ou terrivelmente miserável no inferno para sempre. Nosso destino final depende de nossa fé ou ações nesta vida. Muitas pessoas defendem essa teoria, mas poucas conseguem viver de acordo com o que acreditam. A maioria delas observa a maioria de seus semelhantes, geralmente incluindo muitos de seus próprios parentes, caminhando para o tormento eterno, e se sente impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Hindus e budistas acreditam na reencarnação. Progredimos por muitas vidas nesta terra, acreditam eles, na esperança de progredir espiritualmente a cada vez que chegamos, até finalmente atingirmos a iluminação e não precisarmos retornar. Não acredito nesse ensinamento, mas o considero mais lógico do que a ideia de que temos uma vida curta, talvez muito curta, na Terra, após a qual iremos imediatamente para a bem-aventurança eterna ou para o tormento eterno, mais provavelmente para o último, dependendo de decisões frequentemente tomadas com pouca base em que se basear. A igreja primitiva tinha duas crenças significativas que não são comumente mantidas hoje. Pré-existência. A crença de que existíamos como espíritos com Deus antes de entrarmos em nossos corpos terrenos. Reconciliação universal. A crença de que toda a raça humana eventualmente se reconciliará com Deus. Essas duas crenças mudam toda a perspectiva da nossa vida terrena. Ela se torna uma pequena parte de algo muito maior. As vastas diferenças em nossas experiências e oportunidades neste mundo tornam-se muito menores quando vistas em um contexto que considera o que aconteceu antes e o que vem depois. Analisaremos primeiro as evidências bíblicas da pré-existência. Em seguida, examinaremos brevemente as evidências da reconciliação universal, que abordei extensivamente em outros escritos. Em seguida, consideraremos como tais visões podem estar corretas se tão poucas pessoas acreditam nelas ou as viram nas Escrituras. Pré-existência declarada nas Escrituras. As Escrituras contêm declarações claras da pré-existência de Jesus, mas também duas declarações claras da pré-existência de outros. Pré-existência de Jesus. Muitas Escrituras testemunham a pré-existência de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Ele mesmo disse: Saí do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. João 4:28 da tarde. Ele não tinha dúvidas sobre sua origem, nem sobre para onde estava indo. Ele veio do Pai e estava retornando ao Pai. Ele também disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58 da manhã. Eclesiastes. Em Eclesiastes, capítulo 12, encontramos uma descrição poética da velhice e da morte. Ela termina com as palavras: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, antes que se despedace o cântaro junto à fonte, ou se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde saiu, e o espírito volte a Deus, que o deu. C12, 6,7. Esta é uma afirmação clara e inequívoca.
O Espírito veio de Deus e o Espírito retorna a Deus. Jeremias. Jeremias descreve seu chamado para o serviço de Deus da seguinte forma: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te separei. E te designei profeta às nações. Júnior 1, 4,5. Deus conhecia Jeremias antes que ele entrasse no ventre de sua mãe. Isso também indica que Jeremias, e nós, existíamos como espíritos antes de entrarmos em nossos corpos humanos. Pré-existência implícita nas Escrituras. Além dessas declarações claras de pré-existência, encontramos nada menos que 10 maneiras pelas quais as Escrituras implicam pré-existência. Morto e vivo. O Novo Testamento descreve o incrédulo como estando em estado de morte. Jesus disse: Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Passou da morte para a vida. João 5:24 da manhã. Você não pode passar da morte para a vida, a menos que esteja em estado de morte. Paulo escreveu: Deus, que é rico em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, estando nós ainda mortos em transgressões. Efésios 2:5. João usa uma linguagem semelhante. Sabemos que já passamos da morte para a vida. 1 João 3:14 da manhã. Jesus, Paulo e João descrevem os incrédulos como estando mortos. A palavra morto, de acordo com qualquer dicionário, significa não estar mais vivo. Em outras palavras, você precisa estar vivo primeiro antes de poder estar morto. Você sabe sempre que vê um animal, pássaro ou planta morto que ele estava vivo anteriormente. O ensino bíblico de que o homem natural está em estado de morte implica que ele estava vivo anteriormente. Alienação. Da mesma forma, Paulo descreve as pessoas como alienadas de Deus. Vocês estavam alienados de Deus e eram inimigos em suas mentes por causa do seu mau comportamento. Mas agora ele os reconciliou. CL 1:21 da manhã. Você só pode se alienar de pessoas que você conheceu anteriormente e com as quais teve bons relacionamentos. Você não pode se alienar de pessoas que você nunca conheceu. Se começamos nossas vidas na Terra em um estado de alienação de Deus, então devemos ter existido previamente em relacionamento com Ele. Reconciliação. Paulo escreve longamente sobre o tema da reconciliação com Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava reconciliando consigo mesmo em Cristo, não imputando aos homens os pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. 2 Cor 5:18 da manhã -20. Reconciliação não significa fazer amizade com alguém que você nunca conheceu ou que não conhece. Significa restaurar um relacionamento que existia anteriormente e foi rompido. Portanto, não podemos ser reconciliados com Deus a menos que o tenhamos conhecido previamente e mantido um relacionamento com Ele. O rei Davi escreveu: Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. SL 51:5. Esse relacionamento anterior só pode ter ocorrido em uma existência anterior. Redenção. A palavra redimir, com suas imagens, nos conta a mesma história. O significado da palavra redimir é comprar de volta o que se possuía anteriormente. Não se pode redimir algo que não era seu anteriormente. O significado vem das leis do Antigo Testamento. Encontramos uma ilustração clara em Levítico 25:25. Se um dos seus compatriotas empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará o que seu compatriota vendeu. Não apenas propriedades, mas também pessoas podiam ser redimidas. Ele retém o direito de resgate depois de se ter vendido. Um de seus parentes poderá resgatá-lo, um tio,
um primo ou qualquer parente consanguíneo em seu clã poderá resgatá-lo. Ou, se prosperar, poderá resgatar-se, LV 25. 48,49. Novamente vemos claramente que a redenção traz uma pessoa de volta ao status de liberdade que ela desfrutava anteriormente. Vemos que pertencíamos a Deus antes do nascimento em nossos corpos físicos e o consequente pecado nos separou dele. Renascimento. Precisamos agora dar uma nova olhada em João, capítulo 3, o capítulo em que Jesus fala sobre o novo nascimento. Ou será que ele fala? Você pode se surpreender ao saber que as expressões novo nascimento e nova vida não ocorrem em nenhum lugar da Bíblia. Em vez disso, encontramos as palavras renascimento e ressurreição. De fato, novo nascimento e renascimento têm significados quase opostos. Um já aconteceu antes, e o outro não. Nicodemos entendeu mal Jesus quando perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus não estava se referindo a um novo nascimento físico, mas a um novo nascimento espiritual. Quando entramos neste mundo, sofremos a morte espiritual através do pecado. Precisamos nascer de novo para a vida espiritual. Ressurreição. Experimentamos a morte espiritual quando entramos neste mundo. Jesus era sem pecado e, portanto, não experimentou a morte espiritual quando assumiu um corpo humano. Para ele, tanto a morte física quanto a morte espiritual ocorreram quando carregou nossos pecados e sofreu no Calvário. Da mesma forma, ele experimentou a ressurreição física e espiritual quando ressuscitou dos mortos. Nossa ressurreição espiritual é o mesmo que nosso renascimento espiritual. Ela ocorre quando nascemos de novo do Espírito. Nossa ressurreição corpórea ainda está por vir. Assim, descobrimos que as palavras redenção, reconciliação, renascimento e ressurreição nos contam a mesma história. Estamos retornando a um estado que experimentamos e desfrutamos anteriormente. Escolhido antes da fundação da terra. Paulo escreveu: Ele nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. EF 1:4. Fomos escolhidos antes de existir. É possível, mas certamente faz mais sentido se já existíssemos antes da fundação do mundo na época em que fomos escolhidos. Esta escritura também sugere uma existência antes de virmos a este mundo. Vivendo em tendas. Sabemos que, se a nossa habitação terrena deste tabernáculo for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. 2 Cor 5:1. Paulo descreve aqui o corpo humano como uma tenda ou habitação temporária. Não passamos de tendas para casas. Em nossas vidas, vivemos em casas, nos mudamos temporariamente para tendas e depois retornamos às casas. A imagem bíblica era a mesma. Abraão nasceu em uma casa sólida em Ur dos Caldeus, mas depois passou a habitar em tendas na terra prometida. Deus instituiu a festa dos tabernáculos, tendas, para lembrar ao povo de Israel que eles habitaram em tendas durante sua jornada do Egito para Canaã. Descrever o corpo como uma tenda naturalmente implica tanto a pré-existência quanto a pós-existência em uma habitação permanente. Estrangeiros e estrangeiros. Encontramos esta frase em 1 Pedro 2:11 da manhã. Amados, rogo-vos, como a estrangeiros e forasteiros no mundo, que vos abstenhais das concupiscências pecaminosas, que guerreiam contra a vossa alma, e em HB 11:13 da manhã, confessaram que eram estrangeiros e forasteiros na terra. Você só pode ser estrangeiro ou forasteiro se vier de outro lugar ou país. A palavra grega para estrangeiro, parepidemos, significa alguém que vem de um país estrangeiro. De onde viemos? Vindo nu ao mundo. Porque nada trouxemos para o mundo,
portanto nada podemos levar dele. 1 Terámetro 6:7. Essas palavras de Paulo também implicam tanto a pré quanto a pós-existência. Tirar algo implica ir para outro lugar ou existência. Trazer algo implica vir de outro lugar. Reconciliação universal. Agora, examinaremos brevemente a doutrina da reconciliação universal, que já abordei extensivamente em outros escritos. Muitos versículos na Bíblia afirmam ou implicam a reconciliação universal. Aqui estão 2. Porque, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Cor 3:22 da tarde. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e que, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. CL 1:19 da manhã, 20. Outras escrituras parecem ensinar o tormento eterno para os descrentes. Por exemplo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, MT 25:41. As palavras claras de Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, longe da presença do Senhor. 2 Terasegundos 1:9. Como esses ensinamentos opostos podem ser reconciliados? A resposta simples é que as palavras em inglês eternal e everlasting e frases como forever são traduções erradas da palavra grega aionios, que significa literalmente duradouro, e eis-aiona, que significa literalmente para era. As escrituras acima podem ser melhor traduzidas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, MT 25:41. Eles serão punidos com perdição eterna, longe da presença do Senhor. 2 Terasegundos 1:9. Isso agora implica uma punição de duração limitada, após a qual todos serão reconciliados com Deus. Veja a reconciliação universal e outros escritos para muito mais sobre este assunto. Por que essas verdades foram escondidas? Se os ensinamentos da pré-existência e da reconciliação universal são verdadeiros, por que a igreja tradicional não os ensinou? Por que foram ocultados por tanto tempo? Por que a verdade é tão frequentemente oculta aos olhos do homem? Analisaremos 4 razões. O tempo de Deus. Em primeiro lugar, a verdade permanece oculta até que Deus decida revelá-la. Na antiga aliança, a verdade estava oculta em tipos e sombras, imagens e histórias, e posteriormente revelada quando Jesus veio como mediador da nova aliança. A verdade estava lá, mas oculta até que chegasse o momento de sua revelação. Isso se tornou ainda mais evidente quando o apóstolo Paulo releu as escrituras hebraicas com olhos iluminados e viu coisas que ele disse serem a revelação do mistério oculto desde os séculos passados, mas agora revelado e dado a conhecer por meio dos escritos proféticos, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações creiam e lhe obedeçam. RM 4:25 da tarde, 26. No Novo Testamento, Jesus falou em parábolas para que a verdade pudesse ser revelada àqueles que ele escolheu, mas não às multidões. Assim, encontraremos algumas verdades declaradas claramente nas Escrituras para que todos entendam. Outras verdades encontraremos ocultas de diversas maneiras, limitadas apenas pela imaginação de Deus. Leis, histórias, palavras, números e muito mais, tudo contém verdades que Deus é capaz e está disposto a revelar quando e a quem quiser. Pecado do homem. Em segundo lugar, descobrimos que a verdade está oculta pelo pecado e pela corrupção do homem. A doutrina da reconciliação universal está oculta pela tradução incorreta de palavras gregas importantes. A igreja em geral conhecia pouco de um evangelho de graça e misericórdia e precisava de uma doutrina de condenação eterna para controlar seus membros e amedrontá-los e levá-los à submissão. As autoridades eclesiásticas ficaram mais do que satisfeitas com a tradução incorreta. A verdade escondida atrás da verdade. Em terceiro lugar,
descobrimos que a verdade está oculta por trás de outras verdades. A visão tradicional da Igreja sobre o julgamento eterno torna impossível para qualquer um acreditar na pré-existência. Jesus disse que veio do Pai e voltou para o Pai. Poderia fazer algum sentido que nós também viemos a este mundo do Pai, e a maioria de nós depois fomos para o diabo. Que pai enviaria seu filho para uma selva infestada de malária em uma terra estrangeira com 10% de chance de ele retornar vivo e 90% de chance de morrer uma morte miserável? Poderia Deus enviar seus filhos a esta terra com 10% de chance de eles retornarem a ele e 90% de chance de eles passarem toda a eternidade em tormento indizível? Se você acredita no ensinamento tradicional da maioria de que a maior parte da raça humana está destinada ao tormento perpétuo e indescritível, então a pré-existência com Deus se torna uma impossibilidade absurda. Os ensinamentos da reconciliação universal e da pré-existência estão interligados. Se você acredita na condenação eterna, não é possível acreditar na pré-existência como um espírito com Deus. Se você acredita na pré-existência, este é um forte argumento para acreditar na reconciliação universal. História da Igreja. Em quarto lugar, a Igreja primitiva acreditava tanto na reconciliação universal quanto na pré-existência. Li que, até o século VI depois de Cristo, o cristianismo primitivo ensinava que tínhamos uma vida pré-terrena. Então, a doutrina da pré-existência foi condenada pelo Concílio de Constantinopla em 553 depois de Cristo. Como muitas outras verdades, essas verdades se perderam até a Reforma e tempos mais recentes. Uma anedota e um poema. Um dia, uma menininha disse aos pais que queria ir conversar sozinha com o bebê recém-nascido. Os pais instalaram um interfone para ouvir o choro do bebê. Disseram a ela para ir em frente e se perguntaram o que ela diria. Com o interfone ligado no quarto do bebê, eles conseguiram ouvir tudo o que a menininha dizia. Ela foi até o berço e os pais a ouviram dizer: "Desde que estou na terra, esqueci como era o Papai Noel. Vocês poderiam me dizer como ele é?" Esta linda historinha lembra os seguintes versos da Ode: Indícios de imortalidade a partir de lembranças da infância, do poeta inglês William Wordsworth. Nosso nascimento não passa de um sono e um esquecimento. A alma que surge conosco, a estrela da nossa vida, teve em outro lugar seu cenário. E não em completa nudez. De Deus que é nosso lar. O céu jaz ao nosso redor em nossa infância. Ele vê isso em sua alegria. Implicações. Quais são as implicações da pré-existência e como ela muda nossas atitudes? Consideraremos primeiro as implicações gerais e, em seguida, as pessoais. Implicações gerais. O ensinamento tradicional apresenta esta vida como o início da nossa existência. Esta vida pode ser longa ou curta, feliz ou miserável, privilegiada ou desprivilegiada, vivida na escuridão pagã ou com todas as oportunidades de luz espiritual. Algumas pessoas nascem em uma boa família em um país livre e vivem muitos anos com saúde, felicidade e abundância. Outras nascem na pobreza e na privação ou sob governos perversos, ou vivem suas vidas com todo tipo de sofrimento sem nenhuma culpa óbvia. O homem do mundo nos diz repetidamente que isso é injusto. Como Deus pode ser justo quando a existência é tão desigual? No passado, poderíamos ter respondido que esta vida não é tudo. Qualquer um que se arrepender de seus pecados e crer em Jesus para a salvação irá para o céu quando morrer, e seus sofrimentos se transformarão em alegria infinita. Os impenitentes irão para o tormento eterno. Nosso amigo responde que isso é ainda menos justo. Não só esta vida é injusta, como a próxima é infinitamente pior. Muitas pessoas vivem esta vida em sofrimento e miséria, apenas para descobrir que algo muito pior as aguarda na eternidade que se segue. Graças a Deus, o verdadeiro Evangelho é infinitamente melhor do que isso.
Nossa vida neste mundo é uma pequena parte de um cenário imensamente maior. Não é o começo nem o fim. Nosso verdadeiro começo com Deus foi bom. Nosso estado final com Ele será muito melhor. Esse estado de bênção celestial pode começar para nós agora mesmo. Paulo escreveu: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:17 da manhã. O próprio Jesus sofreu além de tudo o que podemos imaginar, quando a escuridão inconcebível e o peso dos pecados do mundo romperam sua comunhão até então perfeita com seu Pai. Em graus variados, todos os outros membros da raça humana sofrem uma ruptura em sua relação com nosso Pai. Finalmente, todos retornarão à comunhão perfeita com Ele. Longo ou curto, pequeno ou grande, o sofrimento desta vida parecerá pequeno comparado à glória que eventualmente virá para toda a humanidade. Alguém que olhasse para 1 centímetro quadrado de uma grande pintura a óleo poderia facilmente dizer que ela não fazia sentido. Revele-lhe a imagem completa e ele verá uma obra-prima brilhante. Quando olhamos para esta vida com nossa limitada visão humana, estamos vendo apenas uma pequena parte de um todo imensamente maior. A criação de Deus é como uma tapeçaria enorme e perfeita. Por enquanto, podemos ver apenas uma parte infinitesimal dela. Ele olha para o todo de eternidade a eternidade e declara, como registrado no livro de Gênesis, que é muito bom. Implicações pessoais. Que diferença nossa pré-existência faz para nós em nível pessoal? Estamos retornando, como o filho pródigo, a um pai que conhecemos e amamos. Não estamos indo para um novo país, onde nunca estivemos antes. Voltamos como um viajante de um país estrangeiro para o lar e o lugar a que pertencemos. Reconciliação com Deus não é fazer amizade com alguém que nunca conhecemos. É restaurar um relacionamento perdido e rompido, elevando-o a um patamar novo e muito mais maravilhoso. Não fomos comprados por um novo dono que nunca conhecemos, mas redimidos por nosso amoroso Pai Celestial original. Depois de escrever este artigo, recebi esta resposta de um dos meus leitores. Olá, Robert. Esta é uma exposição muito clara e fácil de seguir. A pré-existência sempre me pareceu óbvia, e como você bem aponta, não se pode ter isso sem a reconciliação universal, ou vice-versa. É ambos ou nenhum. Além disso, acredito que isso afeta todas as pessoas com quem entramos em contato, ou mesmo aquelas que chegam à nossa consciência. Em vez de ver as pessoas como perdidas no pecado, sejam familiares, colegas de trabalho, vizinhos, aqueles em posições de poder, os ninguéms da sociedade, os desagradáveis, os abomináveis, etc., enxergar além disso, o seu estado legítimo e definitivo de ser, de onde vieram e para o qual retornarão. Sinto que estar consciente dessa verdade individual estimula a vida interior esquecida e adormecida. O profundo chama o profundo. Também acredito que essa prática é importante para o nosso próprio crescimento, pois nos faz morrer para nós mesmos e para as nossas próprias opiniões, especialmente quando se trata de pessoas de quem não gostamos e com quem preferiríamos não ter contato. Daí o mandamento de orar pelos nossos inimigos. Precisamos chegar à conclusão de que todos temos o mesmo valor aos olhos de Deus. Um aspecto de morrer diariamente.